Seja muito bem-vinda a mais uma aula Divino Arranjo com o tema Vendas de Natal. Eu acredito que você, como qualquer outra pessoa, tem o desejo de vender muito. E uma das datas mais vendáveis do ano, sem dúvida nenhuma, é o Natal. Só que engana-se quem imagina que vender muito no Natal é vender muito em dezembro. Quem espera para começar a fazer venda em dezembro já fracassou. Natal, geralmente nós começamos a criar as coleções, a ter as ideias bem antes, né? E se você começar ainda agora, dá tempo. Mas se você esperar mais um pouco, não é que você não vai vender, mas você vai ter mais dificuldade, porque você vai competir com muito mais pessoas e vai vender menos, obviamente. Então, o segredo, né, um dos segredos das vendas de Natal é você começar a planejá-la de forma antecipada. Se você não fez o combo de aulas de Natal, eu vou deixar, se você está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo um link para você fazer esse combo de aulas de Natal. Tá? São 5 aulas. Essas 5 aulas são divididas da seguinte forma. A primeira aula é uma aula de planejamento. Dentro desse planejamento, você planeja, primeira coisa, a data do seu pré-lançamento de Natal, que de jeito nenhum pode ser dezembro. Dezembro, na verdade, você tem que estar fechando as vendas, tá? Então, a primeira coisa, eu vou te mostrar dentro dessa primeira aula de planejamento quais são as melhores datas para iniciar a pré-venda, né? Para você fazer o lançamento da sua coleção e começar com as pré-vendas. Vou te orientar em relação a como é que você faz as compras dos materiais que você vai usar para criar a sua coleção, tá? E você vai ali já fazer a sua precificação e criar a sua meta de venda, meta de lucro. Então, esse primeiro ponto é extremamente importante. Essa aula foi fantástica. A segunda aula é uma aula onde eu vou mostrar para você como é que você vai criar as suas combinações perfeitas. Essas combinações perfeitas, elas são extremamente importantes para impactar o coração, a alma do seu cliente. Se ele não bater o olho e não amar de cara aquilo que ele está vendo, dificilmente ele vai querer comprar. Então, criar essas combinações perfeitas é extremamente estratégico para que você possa atrair esses clientes. Nessa segunda aula, eu te entrego 2 catálogos, tá? De estampas que no mercado estão sendo vendidas agora, acabaram de ser lançadas, tá? Estampas novas, são 2 catálogos com muitas estampas de Natal, mas eu te entrego um terceiro, né, material com a minha curadoria, onde dentro da minha curadoria eu vou mostrar quais são as escolhas que mais vão impactar os seus clientes, ou seja, que mais vai vender. Tá? Então, nesse terceiro, né, e-book, que é um e-book que eu criei para você, eu mostro, é uma curadoria, eu mostro quais são as principais estampas que você pode escolher, tá bom? Já na terceira aula, eu falo sobre conteúdos magnéticos. Esses conteúdos magnéticos servem para você criar, né, a sua comunicação. Porque se você não criar essa comunicação, se você não mostrar para as pessoas de diversas formas, através de postagens de várias naturezas, lives, reels, posts comuns, se você não mostrar isso para as pessoas, você não vai gerar desejo, elas não vão ficar ali esperando, né, ansiosas pelo seu lançamento. Então, nessa aula de postagens magnéticas, eu te explico como é que você vai contagiar os seus clientes para prepará-los para um pré-lançamento. Tá? A quarta aula é um checklist deste lançamento que você está criando. Então,
Presta atenção, você precisa de um tempinho para criar essas coisas. Não é só você comprar tecido, fazer roupa de mesa e postar uma foto. Isso não faz venda, tá? Presta atenção. E a última aula, que é a cereja do bolo, essa aula, então, é a aula de técnicas de venda. Porque você precisa ter técnicas de venda para poder bater as suas metas, vender o máximo possível para as pessoas que estão aí com você. Se você não fez essas aulas, você que está aqui me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar um link aqui. Você vai clicar e eu vou liberar essas aulas para você com material, tá bom? E se você que está aqui no meu Instagram quiser fazer, é só você escrever 30 que eu vou te enviar pelo direct, tá bom? Você que está aqui, eu quero saber de você o seguinte, vamos começar do começo, tá? Você já fez o seu planejamento de Natal? Então, você já tem uma data para o seu lançamento? No meio disso, você já fez as compras de tecido? E mais, você já começou a executar isso dentro do seu ateliê? Responde essa primeira pergunta aqui para mim, tá? Enquanto você vai responder essas perguntas, porque assim, ó, se você não tem isso pronto, você já tá meio atrasada, tá? Quem participou da aula de Natal, do combo de aula de Natal, sabe que agora, mês de setembro, para muitas pessoas já vai acontecer o pré-lançamento. Então, presta atenção. Se você ainda não começou, dá tempo ainda, mas você está em cima para um pré-lançamento. Pré-lançamento é o lançamento exclusivo para um conjunto de clientes, né? Para clientes que são mais engajados, para clientes que estão mais próximos de você, para clientes que já compraram de você, para pessoas que foram selecionadas, que estão, por exemplo, dentro de algum grupo VIP. Então, o pré-lançamento, ele é um momento onde você não precisa estar com toda a sua coleção pronta, tá? Mas você já pode fazer a venda, entendendo que essa pessoa vai comprar de você com um desconto, com um benefício maior, justamente porque é um pré-lançamento, e ela vai receber junto com todo mundo durante o lançamento. Fala aqui para mim, tá tudo certo para o seu pré-lançamento? Ó, vou falar em cima de um comentário aqui. A amiga tá falando aqui, ó, já comprou o tecido, tá finalizando a costura, já tenho data para lançar no grupo VIP. Ok, excelente. Porém, você tá fazendo sua comunicação nas redes sociais como orientado? Você tá criando, né, aquele movimento falando sobre mesa posta e mesclando com o Natal e dando ali spoilers, fazendo com que as pessoas se envolvam com o tema e tenham desejo pelos spoilers do seu lançamento? E mais, você está criando ações atrativas para que as pessoas estejam vindo para o seu grupo? Essa é a pergunta, que é a sequência desse ponto que você está agora. Você consegue entender? Para cada ponto que você tá, tem uma sequência. Então, você tá indo bem, foi bem. Mas e a parte, né, subsequente disso? Você tá fazendo? Porque o sucesso, ele é um conjunto de ações. A amiga tá falando onde eu acho esses tecidos. Escreve 30 aqui, que eu te envio o material todo, tá? Sim, estou no momento de spoilers. Que excelente isso. Parabéns. Você com certeza vai alcançar, né, um objetivo. Eu não sei exatamente qual percentual do seu objetivo, mas você já está num bom caminho. Só gostaria de saber como puxar mais gente para o grupo VIP. Ó, eu não sei se você sabe que eu tenho uma aula só sobre como criar e engajar pessoas para grupo VIP. Eu não sei se você sabe disso. Se você quiser acesso a essa aula, no meu direct no Instagram,
é só você me mandar, né, aula VIP de grupos, que eu te envio o link. E para quem está aqui me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link da aula VIP, né, para criar grupos aqui, para quem quiser, tá bom? Só que, assim, basicamente, é você criar ações, né, principalmente ali nos seus stories, onde você vai mostrar uma dica, você vai mostrar alguma coisa que faça com que essa pessoa permaneça ali com você por curiosidade. E se ela quiser saber mais, se ela quiser aprender mais, se ela quiser mais dicas ou se ela quiser mais benefícios, então ela precisa entrar no seu grupo. Essa é a tônica geral, tá? Agora, detalhes dessa aula na aula VIP de grupos VIPs, né? Como que você cria, como que você engaja, como é que você traz pessoas para dentro desse grupo, tá bom? Que mais? Então, a primeira parte é isso. Fala aqui para mim, quem aqui já tá com data, já tá aí finalizando a sua produção, já comprou tecido e já tá finalizando a produção. Escreve aqui. Quem tá ok na fase de planejamento. E quem tá atrasada, escreve aqui, tô atrasada. Dá tempo ainda. As pessoas pecam muito nessa fase porque elas querem primeiro produzir tudo para depois começar a querer comunicar. Você não precisa produzir tudo, você pode produzir peças piloto e começar a comunicar muito, tá? E entre o período do início até o lançamento oficial, aí você tem tempo para fazer toda a produção, entende? Você precisa entender que você não deve produzir tudo, não precisa produzir tudo para começar a comunicar. Isso é um erro. Primeiro você faz a compra, obviamente. Depois você cria um modelo piloto, que é para você fotografar e tudo mais, e vai fazendo a comunicação, buscando trazer as pessoas, né, se possível, para dentro do seu grupo, para fazer o pré-lançamento. E aí, conforme você vai vendendo, você vai tendo tempo de ir executando. Porque quando você vende num pré-lançamento, você não precisa entregar de forma imediata. Você vai entregar junto com todas as pessoas que comprarem no lançamento oficial. Então, as pessoas precisam entender que quando se compra num pré-lançamento, ela não vai receber imediato. Ela está recebendo o benefício de estar num lugar privilegiado, receber um desconto especial, um tratamento especial. Ela está num lugar onde ela recebe materiais que lá fora ela não receberia e ela compra antecipado, mas vai receber, como todas as pessoas, a partir da data X. Ok? Precisa ficar claro isso na cabecinha de vocês. Senão vocês ficam querendo produzir tudo, aí não comunica com ninguém, não fala, não faz postagens, não se envolve com os clientes, não cria estratégia de venda, e aí faz um lançamento que parece, em vez de ser uma cangalha de fogos, é uma biribinha. Vende para 2, 3 e fica com tudo encalhado. Então entenda uma coisa, precisa ter mentalidade de empreendedora. Eu vou até além, precisa ter mentalidade de empresária. Porque se você ficar querendo fazer tudo, essa mentalidade de artesã vai acabar com o seu faturamento. Não tenha medo. Eu sei que a vontade que você tem de ficar fazendo, de ficar criando é maior do que a de ficar vendendo, do que de ficar envolvendo as pessoas. E parece que quando a gente está postando, tentando envolver as pessoas, parece que nada está acontecendo. E apesar de parecer que nada está acontecendo sim, só que você não está vendo porque o dinheiro não está entrando na tua conta. Mas você está mexendo com o inconsciente das pessoas, gerando desejo, trabalhando ali nas emoções, quando você fala dos princípios do Natal, dos princípios da mesa aposta, dos spoilers daquilo que você vai criar. Quando você toca no assunto da história que você vai contar,
de como que essa história vai mexer no coração dessas pessoas, você começa a gerar nessas pessoas um desejo crescente que vai aumentando a cada dia conforme você vai postando, se comunicando, criando esses conteúdos magnéticos. Então, a comunicação, ela é mais importante do que o tempo que você tem de costura. A maioria das pessoas ficam achando que a costura é o que precisa ser levado mais em consideração. Você precisa investir mais tempo na costura. E não, costura qualquer pessoa pode fazer. Você faz, a sua vizinha faz e qualquer pessoa pode fazer, aprender. É muito simples. É terapêutico, é gostoso. Você pode, inclusive, delegar isso para outras pessoas executarem. Agora, comunicação e venda, se você não fizer, sua costura pode ser a mais linda do mundo, sua combinação pode ser a mais perfeita do mundo, você não vende. Uma roupa de mesa, ou seja, qualquer outro tipo de kit de venda, ela só vai ser vendida se você fizer a propaganda disso de forma contínua. Quantas vezes você, porque viu o anúncio, porque você viu alguém usando, porque você viu alguém falando sobre, quantas vezes você que não queria nada daquilo decidiu que ia comprar porque você ficou encantada de tanto que você viu. E não necessariamente você viu opção de compra, mas sim pessoas usando, pessoas falando, pessoas vivendo aquilo. Então, quando eu falo de comunicação magnética, é isso. E se você não tem ideia de como criar essas conexões magnéticas, esses conteúdos, dentro do combo de aulas de Natal, eu te dei uma aula inteirinha só sobre isso. Se você é uma aluna do Venda Mais Mesa Aposta, do método, eu tenho um e-book que ele tem mais de 1000 postagens para você fazer durante o ano todo. Dentre elas, tem postagens exclusivas de Natal, pré-prontas para você. Tem até banco de imagens para você mesclar com tudo que você vai fazer. Mas não há venda sem que você trabalhe nessa venda antes. E trabalhar na venda não é fazer a peça bem feita. Fazer a peça bem feita, escolher o tecido, fazer a compra, fazer os kits, né, criar os kits, as combinações perfeitas, é uma fase apenas. Ela é importante, mas não é ela que vai fazer vender. O que vai fazer vender vai ser você se organizar e pegar firme na comunicação com esse teu cliente. E para isso, você precisa de uma boa história, um bom conto. Toda vez que a gente compra alguma coisa, essa alguma coisa ela vem envolvida em algum contexto. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vê anúncio da Coca-Cola, por exemplo, poxa, todo mundo tá cansado de saber que Coca-Cola é um refrigerante, que refrigerante não faz bem para ninguém, que refrigerante aumenta, engorda, aumenta o índice glicêmico, aumenta a insulina, gera doenças cardiovasculares, dependência, não é? Todo mundo sabe disso, mas quando você vê uma propaganda de Coca-Cola, você esquece de tudo isso, porque o que você vê não é um anúncio compre Coca-Cola, e sim um grupo de pessoas mais jovens, misturado com algumas pessoas até mais velhas, bebendo ali Coca-Cola, né, na garrafinha de vidro, aquela garrafinha suada, aquele calor, as pessoas sorrindo, as pessoas felizes, geralmente muito perto do período do Natal, onde a Coca-Cola inclusive adotou o urso polar como sinônimo, né, de festividades natalinas, com aquela musiquinha que lembra um pouquinho de Natal, mas ao mesmo tempo remete
a momentos felizes, são famílias à mesa, são pessoas rindo. Você não vê preço, não está escrito o valor da Coca-Cola embaixo. Não está escrito nada sobre vender aquele produto, mas está implícito que quando você vê todo mundo feliz, rindo, aquilo parece ser bom. Aquilo parece ser uma ponte entre você e a felicidade que você está buscando. Se eu beber Coca-Cola, eu vou ficar tão feliz quanto. Eu vou trazer a Coca-Cola para minha reunião de amigos. Você consegue entender? Isso é uma comunicação fortíssima. E você pode fazer exatamente a mesma coisa e ao invés de Coca-Cola, você usa a sua mesa aposta, a sua roupa de mesa. E você consegue entender que ninguém botou valor da Coca-Cola? Compre 5 e ganhe 6, né? X reais o litro. Ninguém fez isso, você nunca viu isso. Por quê? Porque eles focam naquilo que vai mexer com o teu coração. E Coca-Cola é um refrigerante absurdamente corrosivo. Né? Você já viu vídeo no YouTube de gente jogando Coca-Cola dentro do ralo entupido e o ralo desentupindo? Imagina se aquilo tem poder de desentupir um ralo. O que aquilo não faz dentro de você? Mas quando você vê a propaganda da Coca-Cola, te dá água na boca. Você quer trazer aquilo. Coca-Cola virou sinônimo de poder aquisitivo, né? Ah, quem compra Coca-Cola tem mais dinheiro, porque quem não tem mais dinheiro compra uma versão fake. Não é assim? Não é? Quem aqui já não foi em aniversário infantil e tinha uma versão de refrigerante lá que é horrível comparado com a Coca-Cola? No sabor, na embalagem, né? Então, virou sinônimo, inclusive, de status. Do que eu não sei, porque na minha casa nem entra refrigerante, tá? De nenhum tipo. Mas eu tô te dando um exemplo, só para você entender que quando você faz a comunicação certa, não interessa o preço, porque o que a pessoa vai querer é sentir aquilo, é ser parte daquilo, é pertencer àquele momento. E aí fica a pergunta, você que está aí querendo fazer a sua venda de Natal, você acha que se você postar uma fotinho, mequetrefe, de uma mesinha de Natal, seja ela qual for, você acha que isso é o suficiente para que no meio de uma multidão de informações que existe hoje dentro das redes sociais, alguém te escolha? Para pensar. Então vocês precisam sair do romantismo de achar que só porque você faz bem e bem feito, você vai vender. Não vai. Inclusive, tem muitas pessoas que não fazem bem feito e estão vendendo muito mais do que você. Por quê? Porque elas focaram naquilo que realmente dá o resultado, que é a comunicação. E elas não fazem tão bem, nem tão bem feito quanto você, cobram mais caro e vendem mais. E quando você vai lá olhar, você fica impactada porque você faz melhor, só que você não comunica bem. Na maioria das vezes você nem comunica. Ontem eu recebi uma mensagem na minha caixinha de perguntas, aqui do meu Instagram, Divino Arranjo, e a pessoa perguntava assim, ó, já tô com tudo pronto, o que eu faço agora? É só postar a foto? E não, obviamente que não, só postar a foto é o que todo mundo do artesanato faz, e é por isso que todo mundo do artesanato, todo mundo, quando eu digo a maioria, né? Óbvio que temos as exceções. A maioria não vende. E aí acha que o problema tá
no mercado, nas pessoas, nos outros. Não tá, não. O problema tá em você. Com todas essas informações nas redes sociais, na TV e todos os lugares. Você acha que só a sua fotinho, pão com ovo, é o suficiente? Então, a história que você vai falar, que você vai contar, mais a intervenção entre o seu kit e o propósito pelo qual você está fazendo isso. Qual que é o propósito? O propósito é propagar a mensagem da mesa aposta. Por quê? Porque o mundo está indo de mal a pior, porque os filhos estão se levantando contra os pais, porque os pais estão cada dia mais distantes das suas famílias, porque o dia a dia tem consumido de forma tão vil os dias dessa família que elas não têm mais tempo de se relacionar. É sobre isso. O que é mesa aposta? É a oportunidade, é a ferramenta de resgate de valores, de construção de família. Por quê? Porque cada dia que nós estamos neste mundo, tá? Cada dia estamos sendo atacados, a família tradicional está sendo destruída. As pessoas, os filhos estão cada dia mais disfuncionais, tá? Os relacionamentos estão cada dia mais frios, violentos. Os adolescentes, as crianças não respeitam mais seus pais, não têm mais admiração sobre a vida deles, tratam seus pais como se fossem seus empregados, seus pais se comportam como se fossem crianças mimadas, sem pulso para educar os seus próprios filhos, e isso sem contar na intervenção, né, de gêneros e tudo mais que tem destruído, né, os perfis, né, as características naturais dessas crianças e desses adolescentes. Isso está gerando uma nação, né, uma família disfuncional. Crianças que crescem sem se sentirem aceitas, sem se sentirem amadas, porque pai e mãe estão o tempo todo ausente ou em busca de trabalhar cada vez mais para consumir cada vez mais, coisa que foi imposta, né, pelas redes sociais, pelo, né, consumismo em excesso. Crianças que crescem buscando fora de casa, né, relacionamentos para substituir relacionamento que não conseguiu ter com o pai, com a mãe, né? Mães e pais que terceirizaram a educação dos filhos, muitas vezes até para trabalhar, mas que perderam o controle e os filhos foram moldados segundo as regras desse mundo vil que nós estamos vivendo. Então, olha quanta coisa você pode abordar como princípio básico para que alguém deseje investir na mesa aposta. Qual mãe, qual pai, qual família quer ver seus filhos, né, se perdendo nesse mundo, não estudando, não respeitando pai e mãe, não prosperando, virando vagabundo, virando militante? Que mãe, que pai que quer isso? Nenhum. Só que isso está acontecendo por quê? Porque esses pais e essas mães foram engolidos pela correria do dia a dia de querer ter coisas, de querer substituir amor por coisas. Porque é isso que está acontecendo hoje. Coisas estão substituindo relacionamentos. E esses filhos estão deixando de honrar seus pais porque não conseguem enxergar nos pais princípios de educação. E esses pais que infelizmente perderam a mão não conseguem educar os seus filhos. A família está disfuncional. Entende? A família está disfuncional.
Então a família não é brasileira, é do mundo. Então, o princípio básico da mesa posta é trazer valores, resgatar valores, e isso começa ao redor da mesa. Ainda mais se isso for no Natal. Poxa, Natal é um momento de dar um start nos relacionamentos. Eu sei que tem muita gente que fala, Natal é uma hipocrisia. Natal é uma hipocrisia, porque a gente não fala com fulano a vida toda e chega no Natal, se reúne, é tudo hipócrita. Não é hipocrisia. Natal é um momento de você resgatar aquilo que durante o ano inteiro você ignorou. Porque você estava muito ocupada, porque você estava com outros valores. Então, o Natal é uma oportunidade de você estar em família, de você pegar na mão, de você pedir perdão, de você recomeçar, de você voltar para o lugar da onde nunca você deveria ter saído, que é a presença de Deus, meu bem. Aqui, aqui tem os princípios da mesa posta do começo ao fim. Então, se você não comunica o porquê que as pessoas precisam da mesa posta, você não consegue chegar no coração delas. Eu tenho certeza que se você começar a rodar uma enquete perguntando, sua família tem... você tem problemas com seus filhos? Você tem problema com seu marido? Você já divorciou? Você tem trauma? Você vai ver que todas as famílias estão passando por algum nível de problema por causa de falta de valores e quebra de relacionamento. E não existe lugar melhor no mundo para isso voltar a acontecer do que ao redor de uma mesa, na presença de Deus. Não existe. Sem a presença de Deus, não existe valores. Sem valores, não existe família. E sem família, o mundo está perdido. Quando uma família, um filho não tem respeito, não honra seu pai e sua mãe, ele está fadado a ter insucesso, ele está fadado a viver uma vida de desgraça. Está escrito na Bíblia. Honra pai e mãe para que os seus dias sejam longos, para que você prospere, para que você não seja ceifado antes. E os pais não têm ensinado isso aos filhos. Quando um pai não ensina isso aos filhos ao redor de uma mesa, ele está sentenciando o filho dele. Só que tem muito pai e muita mãe que não sabe disso. Porque não aprendeu. E está pagando um preço alto, porque está vendo seus filhos indo embora. Está vendo seus filhos se perderem. Está vendo seus filhos serem engolidos por esse mundo. Então, presta atenção, o princípio da mesa posta é resgate de valores. E não existe valores fora da presença de Deus. Não existe. Então, fica a pergunta, você está falando dos princípios e valores da mesa posta para suas clientes? Porque você entendeu que não vai adiantar você postar só uma foto? Vou te dar um exemplo. Essa estampa aqui é lindíssima, é a estampa principal da minha coleção, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre a história, tá? A história da coleção desse ano, o conto, são Asas do Natal. E eu vou contar para você na próxima aula esse conto lindo que vai te emocionar. Asas do Natal. Mas você acha que se eu chegasse só com a foto desse kit, postasse só essa foto, você acha que uma pessoa que não tem mais princípios e valores, uma pessoa que está sofrendo, que está com problemas na família, às vezes até está com problema financeiro, você acha que essa pessoa vai olhar para isso, mesmo que isso seja lindo, e querer comprar? É óbvio que não. Muitas vezes ela vai falar, imagina, para que isso?
importante é ter comida na mesa. Tamanha escassez mental, espiritual e de valores. Consegue entender onde eu estou chegando? Ó, eu vi que tem uma moça aqui, né, que tá de luto porque perdeu o seu marido, né, que tá falando que não sabe como é que vai conseguir, amiga. Queria que você soubesse que eu já passei por isso, já perdi um marido e posso dizer com todas as letras para você, tá? É lícito que você sinta essa dor. Essa dor é um período que você vai ter que vivenciar, mas a sua vida não acabou e você tem filhos, tá? Então, se você entende que existe um propósito para todas as coisas neste mundo, o meu conselho é busque a Deus. Busque a Deus para que Ele te dê forças para você cumprir o seu propósito, tá? E tenha um tempo de luto. Depois você se levanta, enxuga suas lágrimas e vai se mexer. Deus vai te honrar, mas para isso você precisa se levantar, tá? Não é Deus que vai te levantar, é você que vai se levantar. Porque Deus já te deu todas as coisas. E Deus dá e Deus tira. E a honra tem que ser dada a Ele, que é Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tá? E entender que para tudo tem um propósito debaixo dos céus. E se você crê nisso, enxuga suas lágrimas, levanta, busca a Deus, tenha de novo em Deus o seu propósito de vida e seja a melhor mãe para os seus filhos. E acredite em mim, você até pode passar por dificuldades, mas em todas elas, Deus vai te honrar. Você só precisa acreditar. Mas para isso você precisa, tá pautada aqui, tá? Em Isaías 55, 10 fala o seguinte: buscai a Deus enquanto se pode achar. E todas que estão aqui hoje, todas, tá? Vocês busquem a Deus, porque é chegada a hora, né, que o Senhor Jesus vai voltar. E ai daquele que ficar. Eu não sei a situação que você tá, minha querida, e nem as de vocês que estão aqui. Nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui nos esforçando, mas sobre todas as coisas, nós devemos buscar a Deus, porque tá chegando a hora de Jesus vir buscar a sua igreja e que você esteja preparada, você, a sua casa, a sua família, e que nesse tempo da nossa espera, nós possamos estar levando as boas novas de vida eterna por onde nós estejamos passando, inclusive com a mesa posta. Seja você sal da terra, luz do mundo, levantem-se, porque é chegada a hora. Amém? Então preste atenção, você que está aqui buscando trabalhar. O seu trabalho é importantíssimo que você honre a Deus com ele. É muito mais importante até do que o dinheiro que você vai ganhar. Porque por todo o dinheiro que você ganhe, jamais será o suficiente para pagar aquilo que Jesus já fez por você na cruz. Jamais o teu trabalho, o teu suor, as suas horas de trabalho serão capazes de pagar o que Jesus fez por você na cruz. E acredite em mim, olhe para tudo que está acontecendo. Jesus está voltando. Então presta atenção você aí. Vamos fazer a nossa mesa posta? Vamos. Vamos vender a nossa mesa posta? Vamos. Vamos ser sal da terra e luz do mundo? Vamos. Por quê? Porque faz parte do nosso propósito. Faz parte do seu propósito. Ei, amiga que está de luto, levante-se.
muito em breve, muito em breve, suas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus. Amém? Então preste atenção, você que está aqui, né? Você está tendo uma oportunidade de tocar o coração das pessoas com algo extremamente precioso, que é restauração de famílias. E com certeza, né, Deus tem algo para as pessoas que amam as famílias. Então, quando você olha para tudo isso que eu te falei, né? Olha, vamos fazer planejamento, vamos procurar as estampas que mais conectam com as pessoas, vamos criar conteúdos magnéticos, conteúdos que vão desenvolver desejo nas pessoas, né? Vamos fazer um checklist do nosso lançamento, vamos criar técnica de venda. Eu não estou falando só de dinheiro. A pessoa que vai comprar de você, acredite em mim, se você fizer dessa forma, essa pessoa vai receber muito mais do que um kit de roupa de mesa. Ela vai receber a oportunidade de se arrepender, de se voltar para Deus, de aprender a abençoar ao invés de amaldiçoar. Ela vai aprender que aqui existe orientações vindas do próprio Deus para a vida dela e que se ela aceitar Jesus e que se ela entender que Jesus, né, o que Jesus fez por ela na cruz, o próprio Espírito Santo vai vir habitar na casa dela, na vida dela, restaurar os sentimentos, as emoções, ser o pai que ela não teve, ser o libertador do cativeiro da onde ela vive, quebrar os grilhões que aprisionam ela de crescer, de prosperar, de avançar, libertar o filho da droga, libertar os filhos da promiscuidade, da prostituição, da bandidagem que está por aí, dos vícios desse mundo e se preparar para o grande momento, aonde todo olho verá. Então presta atenção, qual é o seu propósito com a mesa aposta? Porque você precisa entender esse alinhamento. Você precisa entender esse alinhamento. Né? Eu sei que tem muita gente aí ensinando, olha, eu vou te fazer vender milhões. Vai nada. A pessoa está preocupada só com o dinheiro que ela vai comer de você. Agora, nesse momento, nossa maior preocupação é em fazer o que é bom, o que é reto e o que é justo. Agora, nesse momento, a nossa maior preocupação é em ser sal da terra e luz do mundo. Agora, nesse exato momento, a nossa maior preocupação é em busca das pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque Jesus está às portas e elas vão ficar. E muitas delas podem ser seus filhos, pode ser seus parentes, pode ser seu pai, sua mãe, seu marido. E a mesa aposta, ela pode ser para essas pessoas uma porta de entrada. O que você não pode é ficar omissa. Me perdoe se tem alguém aqui de outra religião, tá? Quero deixar claro que eu sou cristã e eu creio. Então, se esse conteúdo por algum motivo não te agradar, eu peço desculpas e te libero para que você saia. Mas antes ouça, porque talvez isso possa ser uma resposta para você de outra religião que está aí em busca de alguma coisa que não descobriu ainda. Olha só, não desista das pessoas. Não desista do seu trabalho. Não desista. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas vão querer buscar a Deus, mas não vão mais achar. Seja a sua mesa aposta de Natal o início do despertar de Deus na vida das pessoas que você às vezes nem conhece. Conte a sua história de Natal para as pessoas. Crie estratégias para vender, porque quando essa pessoa comprar de você, presta atenção, quando essa pessoa comprar de você, você não está ganhando dinheiro, é ela que está sendo abençoada. Porque ela está remunerando alguém
que veio trazer sobre a vida dela cura, libertação, direção. Ó, eu tô nas redes sociais desde 2012. Com a graça de Deus, milhares e milhares de pessoas, milhares, eu não tenho como contar quantas pessoas conheceram Jesus, voltaram para Cristo, foram curadas, libertas, através dos conteúdos que eu fiz e que eu nunca nem cobrei. E no meio deles eu vendi, porque Deus me sustentou em todo esse tempo. E Ele vai te sustentar. Ele também vai te sustentar. Então preste atenção. Faça a tua parte, aquilo que cabe a você. Faça. Faz a aula, põe em prática, compre o tecido, faça o planejamento, faça o conteúdo magnético e ore a Deus para que Ele te use. Para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas acordem. Para que as pessoas sejam curadas, para que as famílias sejam resgatadas. Ore sobre a sua coleção, põe a mão sobre ela, declare a bênção de Deus sobre ela. Fale com os seus clientes, ofereça vida. Deus vai honrar você, mas entenda uma coisa, faça a tua parte. Faça a tua parte. Porque nós estamos num momento que dinheiro nenhum vai salvar ninguém. Nós estamos num momento em que nem aquele que tiver mais dinheiro no mundo vai poder comprar sua própria salvação. Bom, se você quer fazer esse combo de aulas de Natal, escreve aqui 30, tá? Que eu vou te enviar no seu direct, caso você esteja no meu Instagram. Se você não estiver no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link para você adquirir. Nesse combo de aulas, são 5 aulas, tá? Você, na verdade, paga uma e vai receber 5. Tudo vem com material para você baixar. E essas aulas são para você, desde planejar, né, a compra dos tecidos, planejar a data, fazer a sua precificação, até vender. Tá? Por quê? Porque sim, Deus tem um propósito na vida de cada um, porém nós temos que fazer a nossa parte. Vender é extremamente importante, inclusive até para que você alcance essas pessoas. Para isso você tem que ter estratégia, né? Então, eu tô aqui para mostrar para você que tem... Você entende? Não adianta só orar, também não adianta só querer vender. São as duas coisas. E tenha paz. Tenha paz. Porque para cada pessoa, né, Deus tem um propósito, Deus tem a sua conquista individual, né? O que você não pode é se perder no caminho e achar que por algum motivo você está sendo punida, está sendo negligenciada. Deus não negligencia ninguém. Amém? Então, olha só. Para finalizar, né, Isaías 55:10 diz o quê? Buscai a Deus enquanto se pode achar. Por que ele fala desse jeito? Porque vai haver um momento onde as pessoas vão buscar a Deus e não vão achar. E esse momento está perto. Eu espero de todo coração que você que está aqui seja encorajada, né, a voltar, caso você esteja afastada, a empreender de verdade, caso você esteja aí, né, mais ou menos, a se preparar. Enquanto as coisas não acontecem, a gente se prepara, tá bom? E Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, todo lugar onde você puser a planta dos seus pés, a tocar as suas mãos, né? As pessoas, através da sua mesa posta, vão poder
se reconectar, se perdoarem, buscarem a Deus, orarem em família. As pessoas vão poder se voltar a Deus, agradecer, serem felizes, darem risada. As pessoas vão poder trazer novas pessoas para viver esse momento. Então, que a sua mesa posta seja sempre cheia de vida e que você demonstre isso através dos seus conteúdos, em nome de Jesus. Eu creio nisso e quero muito que você que está aí do outro lado creia também. Quero que você saia dessa live fazendo a sua parte, que sim, é fazer o planejamento, escolher os tecidos, fazer o preparo todo do seu lançamento, criar seu grupo, mas sobre todas as coisas não perca o propósito, não perca o ponto principal, que vai muito além de ganhar o dinheiro, que é ganhar vidas, que é ganhar almas. A palavra de Deus fala que uma alma, uma vida, vale mais do que o mundo todo. Uma vida vale mais do que o mundo todo. Né? É muito mais importante ganhar uma vida do que ganhar o dinheiro do mundo inteiro. É sobre isso que nós estamos falando, tá? Então, que Deus abençoe você e a sua casa e o seu trabalho. E eu espero te ver na próxima aula, porque na próxima aula eu vou contar o conto, né? Dessa história aqui, ó, que é, né, Asas do Natal, que é o conto que eu criei para que as pessoas que estejam assistindo queiram comemorar o Natal, queiram ter na sua mesa, por exemplo, né, uma mesa posta com essa estampa, queiram comprar de mim, queiram abençoar o meu trabalho e, em contrapartida, que elas possam se reunir ao redor da mesa para se perdoarem, para recomeçarem, para falarem do nome de Deus, para cantarem louvores, para comerem, rirem, se divertirem, porque muito mais do que muita gente acha que Natal é hipocrisia, Natal é um momento de nós adorarmos aquele que entregou a sua vida por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna, e ele vem. Eu te espero na terça-feira que vem para que eu possa contar essa história para você. E se você quiser, você pode copiá-la e contar aí na sua rede social para os seus clientes também, tá bom? Ó, a gente encerra aqui. E agora eu vou abrir para você fazer as suas perguntas, tá? Pode ser? Se você quiser fazer perguntas, eu te dou aqui 10 minutinhos para você falar comigo e tirar suas dúvidas. Mesmo aplicando pouco suas aulas, eu consigo resultados. Então, imagina se você aplicar muito. Né? Ó, esse tipo de comentário é um comentário que, né, me deixa feliz, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, se fazendo pouquinho você já tem resultado, o que te impede de fazer mais? Pensa. Né? É que nem a Bíblia, gente. É que nem a Bíblia. Se lendo só um pouquinho, você já consegue, né, muita clareza, você imagina se você lê bastante. Se fazendo só um pouquinho, você já consegue ter tanta liberdade, você imagina fazendo mais. Se obedecendo um pouquinho, você já consegue, né, que Deus te abençoe um tantão, você imagina obedecendo mais. Você entende? Às vezes a gente tá com as coisas na mão e a gente se contenta com pouco. Tem que fazer o corte da extensão, sim, mas tem uma aula só para isso, viu? Faz a aulinha lá, né? É um investimento bacana no seu conhecimento. Depois você não vai mais perder tecido, tá? Até porque quando você vai fazer o corte desse trilho maior, você tem que entender o que é que você vai fazer com aquele outro tecido. Porque dificilmente você vai usar, né? Vai dar 3 caminhos de mesa
de 2,5? Vai ser muita coisa, né? O que você vai fazer com aqueles outros 2 pedaços? E lá no e-book eu mostro, né? No fornecedor que você indica tem sarja bege e verde cor lisa. Ó, eu não sei se esse fornecedor deste tecido aqui tem. Só que lá na minha lista secreta de fornecedores, logo na primeira página, tem um fornecedor que tem todas as cores de sarja lisa. Inclusive, eu mostro para vocês a gramatura e quais a gente escolhe para comprar aqui. Então, presta atenção. Quem é aluna tem acesso à lista de fornecedores. Logo na primeira folha, tem um fornecedor lá que eu mostro a gramatura da sarja. E é neste fornecedor que tem a lisa. Assim, ó, compete diretamente com essa sarja aqui. Ela é uma fábrica mais antiga. E antes da Fernando Malui fazer sarja, eles eram líderes da melhor sarja do Brasil. Tá? Olha lá que tem. Eu mostro, inclusive, as gramaturas e falo quais que você pode comprar, que são adequadas para o uso. Eu não sei se a Fernando Malui tem lisa, tá? Mas eu sei que essa outra marca tem e ela tem gramaturas diferentes. Deixa eu ver aqui. A amiga falou que fez uma pergunta para mim lá em cima, mas não achei, tá? Você pode escrever de novo que eu respondo. Tá bom? Na semana que vem, na terça-feira, a aula vai ser sobre o conto de Natal, Asas do Natal, tá? E a estampa principal é essa daqui, ó. Tá? Foi baseado nessa estampa que eu criei a coleção. Então, a coleção tem essa estampa como principal, tá? E aí ela vem com algumas outras que também tem pássaros. Tá vendo aqui que tem azevinho? Ó, aqui, ó. Tá? Aqui tem azevinho também, ó. Tá vendo aqui, ó? E aí eu trago outras versões do próprio azevinho em outras estampas. Mais tradicional de Natal, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra você. Essa daqui é tudo sarja. Olha essa daqui, ó. Que é exatamente esta, ó. Só que pequenininha, ó. Essa daqui é tricoline, tá? Essa é sarja. Tá vendo? E aí vai, ó. Eu vou postar lá no meus stories agora uma sequência mostrando toda essa coleção de tecido, tá bom? Eu vou colocar lá para você essa sequência toda de tecido para você ir lá nos meus stories e curtir e se inspirar, tá bom? Tá joia? Ó, vocês que estão trabalhando com mesa posta, lembre-se do que vocês têm um propósito. Vivam esse propósito e propaguem esse propósito, tá bom? Ó, um super beijo. Amiga que tá indo viajar e vai levar o kit pra amiga, que Deus abençoe você. E até a próxima terça-feira, tá bom? Essa aula vai subir como reprise hoje, às 20 horas, lá no meu canal do YouTube. Fiquem bem. E se você quer fazer o combo da aula de Natal, é só você escrever 30 aqui, que eu vou te enviar no direct, tá? Ou se você tá me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link da aula aqui, do combo de aula de Natal, que são 5 aulas para você assistir, com material para você baixar e tudo mais. Tem até fornecedor secreto com cupom de desconto, caso você queira.
Um super beijo. Deus abençoe vocês.